Entrevista do dia. Meus amigos e minhas amigas, hoje é Dia Mundial da Luta contra a Homofobia. No Brasil, 99% das pessoas admitem que têm ou já tiveram alguma atitude preconceituosa. E pior, hein? A intolerância é mais comum no ambiente escolar. É o que aponta uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que entrevistou pais, alunos, diretores e funcionários de mais de 500 escolas públicas brasileiras. Para falar sobre como educar as pessoas contra o preconceito, nós vamos conversar agora com o mestre em Psicologia Social. Ele também é coordenador executivo do projeto Educação Sem Homofobia, é o Daniel Arruda Martins. Daniel, bom dia. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia, ouvinte. Como é que vai, Daniel? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Daniel, permita-me, nós recebemos aqui alguns exemplares do livro Heróis e Exílios, ícones gays através dos tempos. É um livro da editora Gutenberg. E esse livro traz aqui algumas trajetórias, por exemplo, Oscar Wilde, James Baldwin, Benvenuto Cellini, alguns dos artistas que têm as suas histórias contadas neste livro, Heróis e Exílios, e que aborda fundamentalmente as realizações das pessoas altamente talentosas, mas que se viram exilados por conta de sua homossexualidade. Oscar Wilde. Puxa vida, você fala de Oscar Wilde, você até reverencia, né? Então eu tenho aqui alguns exemplares. Um desses exemplares, Daniel, eu vou te presentear, tá certo? Você que é um mestre em psicologia social, um cara que gosta de estudar, né? Gosta de estar atento aí, milita a favor dessa causa também, né? Dessa causa da educação sem homofobia. Eu vou te presentear com um exemplar, tá certo, Daniel? Agradeço. Nós faremos esse livro, esse exemplar chegar aí até você. Então, eu tenho aqui mais alguns exemplares. Quantos, Claudinha? 3, né? 3 exemplares, não é isso? Então, eu tenho mais 3 exemplares. Durante a entrevista, durante o nosso papo aqui com o Daniel, os 3 primeiros que ligarem, né, o 3297-1150, durante a entrevista, os 3 primeiros, né, vão faturar, então, esse livro, Heróis e Exílios, ícones gays através dos tempos, da editora Gutenberg. Daniel, os homossexuais, eles têm o que comemorar hoje? Sim, certamente há muito o que comemorar e também há muito ainda a resistir, muito ainda a conquistar. Quais são as conquistas? Quais são o que os homossexuais têm a comemorar hoje e o que eles têm que conquistar ainda? Primeiramente, né, é necessário destacar que, né, os homossexuais têm a comemorar o ganho de visibilidade pública. Uhum. Né? Hoje é possível falar da homossexualidade, é possível falar dos homossexuais, é possível até pensar em direitos para os homossexuais no nosso país. Uhum. Né? Já se pauta como uma questão política, uma questão a ser tratada na cena pública, a existência de sujeitos que historicamente sempre foram discriminados pela sua orientação sexual, pelo seu desejo, pelo seu amor. Uhum. Então, que hoje possamos falar, né, desses sujeitos homossexuais como cidadãos, isso já é um ganho muito grande. Ou seja, o homossexual hoje, ele é sujeito da história. Exatamente. Daniel... Não é mais assujeitado, então sujeito da história. Ele é sujeito na história. Bom, e vai se inserindo através de uma luta principalmente dada no campo ideológico, né? No campo da discussão ideológica, né, Daniel? Eu digo que é no campo do reconhecimento. Né? Nós falamos em respeito, mas o respeito por si só acaba caindo no politicamente correto. Né? Se eu falo de reconhecimento, eu pressuponho que há uma interação entre os sujeitos, né? Outrora discriminado, há uma interação entre eles para o reconhecimento de condições de igualdade, né? De equidade. E a partir daí eu posso sim falar do respeito num plano de compreensão, de reconhecimento muito mais pleno, né? De direito de afirmação de igualdade. Daniel, e na sua visão, o que ainda conquistar? Bom, então, vamos tomar aí um contraponto, né? Recentemente a gente viu a aprovação do Supremo Tribunal Federal, né, o reconhecimento de que os casais homossexuais constituem entidades familiares. Então vamos destacar que isso não é um presente do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso é o resultado de um histórico de luta do movimento social LGBT. Né? Então, de um lado, a gente tem uma grande conquista, vamos celebrar e comemorar esse 17 de maio, mas, por outro lado, vamos lembrar que no Congresso, né, nos nossos legisladores, ainda emperram a votação do projeto de lei número 122, que criminaliza a homofobia.
né? Então o texto passou por reformas recentes, tentando aí aliviar um pouco as críticas dos meios religiosos, mas ainda assim, esse projeto não foi votado na semana passada por um lobby das bancadas evangélicas e religiosas do Congresso. Então, ainda emperrar, né, emperra-se muito ainda a conquista de direitos efetivos nesse nosso país. Né? E, para além disso, além da questão dos direitos, nós falamos aí do ganho de visibilidade dos homossexuais, do reconhecimento das entidades familiares, mas quando a gente fala de homofobia, é importante reconhecermos que são discriminadas também as travestis e transexuais. É um público aí meio que ainda considerado abjeto, ainda considerado aí no campo do desumano, no não humano, e que é necessário assim, ser reconhecido como sujeito de direito, como cidadão, como humano, né, para a afirmação dos seus direitos. Daniel, conceitualmente, ou no fundo, o que desperta, o que dispara esse sentimento homofóbico? São as manifestações de carinho? São as manifestações de amor públicas? É o abraço, é o beijo homossexual? É isso que... O que afronta no sentido de despertar a fúria homofóbica? Olha só, Paulo Roberto, eu gosto muito de desconstruir a palavra preconceito para falar disso, né? A gente pensa no preconceito como uma ideia, uma formulação pré-concebida. Pré-concebido. Eu quero dizer que não é isso. O preconceito, ele é extremamente lógico, extremamente estruturado, ele é ensinado. Nós aprendemos a ser preconceituosos desde criança. Nós somos ensinados desde pequenos que existe algo que é normal, existe algo que é anormal. E aí somos ensinados a ter ojeriza, a ter aversão àquilo que somos ensinados a ver como anormal. Né? A partir desse momento, então, desde criança, eu sou ensinado que o correto é um menino gostar da menina, e sou incitado aí a ter uma namoradinha, se eu sou um menino, um namoradinho, se eu sou uma menina. E qualquer coisa que então destoe disso, e aí podem ter manifestações de afeto, de beijo, de carinho, de partilha de vida conjunta, tudo isso acaba aparecendo como uma afronta, não somente a mim, mas como a toda a sociedade, a toda a ordem que tenta expurgar de si aquilo que que é construído no lugar do anormal, no lugar do perverso, do pecaminoso, do não natural, do não sadio. Entendo. Agora, essa pesquisa que foi feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que entrevistou pais, alunos, diretores, funcionários de mais de 500 escolas públicas brasileiras e que nos dá um dado muito, muito importante e preocupante também, que no Brasil 99% das pessoas admitem que têm ou que já tiveram alguma atitude preconceituosa, ou seja, 99% dessas pessoas entrevistadas no universo aí, de 500 escolas públicas, pais, alunos, diretores e funcionários. Quer dizer, quando nós estamos diante desse índice, esse índice é tão alto, há de se pensar e de se questionar, nós conseguiremos desconstruir esse sentimento de preconceito, desse sentimento homofóbico? A existência dessas pesquisas nos alerta para o tamanho do desafio, para o tamanho da tarefa que nós temos a realizar. Eu acredito ainda na educação, acredito na possibilidade de transformação desse país pela politização do nosso sistema de educação. Então eu digo que não é impossível, mas é necessário ter consciência do tamanho dessa tarefa. É interessante que essa pesquisa, ela nos mostra também como, quanto mais preconceituosa é uma escola, aí entre seus alunos, professores, funcionários, menor é o índice de aprendizagem de disciplinas básicas como português e matemática. Então não se trata apenas como se fosse pouca coisa, mas não se trata unicamente de formar cidadãos. Trata-se também de formar cidadãos mais aptos à aprendizagem de conteúdos básicos, elementares. Como é que você vê as crenças, as religiões nesse contexto? É sempre temeroso falar de religiões e crenças de forma muito abrangente. Sim, mas nós temos uma bancada no Congresso que está veementemente contra e trabalhando contra. Nós temos várias bancadas religiosas, por isso o motivo da minha pergunta. Como é que vocês veem isso? Exato. Então deixa eu situar historicamente e contextualmente e dizer que no nosso momento político atual, a interferência de crenças religiosas e dogmas religiosos, instituições religiosas na nossa política tem sido extremamente danosa. Tem atravancado, tem impedido que debates democráticos sejam tratados com clareza, no plano político, com argumentação consistente no âmbito legislativo do nosso país, também no âmbito cultural. No nosso âmbito político, os discursos religiosos têm travado debates democráticos. E como educar
Daniel, as pessoas para não terem o preconceito, o sentimento homofóbico? Correto. Como eu disse, o preconceito não é uma ideia preconcebida, é uma ideia ensinada. Então é necessário mudarmos a nossa base educacional, né? Desde criança, desde cedo. Nós temos hoje um plano nacional de promoção dos direitos humanos da cidadania de LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. E uma das pautas desse plano é que todos os nossos livros didáticos incluam as temáticas das famílias homoafetivas. Ou seja, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, nós teremos em nossos adolescentes tendo contato com outras formas possíveis de expressão do afeto, de constituição de famílias. Então é necessário ir desde o berço, é necessário ir desde criança, preparando o terreno para o reconhecimento da diversidade. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela participação. Deixa eu divulgar aqui os ganhadores dos livros, dos 3 exemplares que nós temos aqui, desse livro Heróis e Exílios, ícones gays através dos tempos, que resgata personagens homossexuais ao longo da história. O livro retrata trajetórias de Oscar Wilde, James Baldwin e Benvenuto Cellini. São alguns dos artistas que têm as suas histórias contadas neste livro. Então vamos aqui premiando a Paula Pereira da Silva, do bairro São Geraldo, também a Maria de Lourdes Mateus e Silva, do bairro Belvedere, e a Flávia Fátima de Jesus, do bairro Ipanema. E a você, Daniel, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação em nosso programa. Um bom dia. Foi um prazer, agradeço o espaço e, celebremos e lutemos todos esse 17 de maio. Agora 11h23. Entrevista do dia.